Como multiplicar seu dinheiro até transbordar com princípios bíblicos. Tiago Pinho. Edição 1, volume 1. A floresta. Leia isso primeiro. Parabéns! Como eu ficaria feliz se tivesse a oportunidade que você está tendo agora. Ter algo para me guiar até a riqueza sem perder a fé. Eu acredito do fundo do meu coração que essa foi uma das decisões mais inteligentes da sua vida. Esse livro tem conhecimentos poderosos. E quando você finalizar esse livro, terá tudo o que precisa para ficar rico. Não somente aqui na Terra, com milhões na conta, mas também no céu, que é o que verdadeiramente importa. Esse é o livro que eu gostaria de dar de presente para o Tiago de 17 anos, que estava começando a trabalhar. Com certeza hoje eu já teria atingido muito mais pessoas e teria um patrimônio muito maior também. Esse é o livro que eu gostaria de dar como presente às pessoas que eu amo, os meus melhores amigos, meus familiares e as pessoas que vêm até mim pedindo conselhos. Acredito mesmo que esse é um livro transformador, capaz de encurtar muito seu caminho até a liberdade financeira. Bom, eu não tive a oportunidade que está tendo agora. E eu tive que aprender sozinho. E confesso que não foi uma caminhada fácil. Fui um desbravador em uma floresta. Apenas eu e Deus, que foi me guiando. Hoje eu posso dizer que sei o caminho, mas lembro claramente que deparei com alguns caminhos sem saída. Outros que não levavam a lugar nenhum. E ainda, alguns pareciam perigosos demais para arriscar minha vida. Não é fácil encontrar o caminho, com tantas falsas crenças da sociedade sobre o dinheiro, com tanta gente querendo te enganar, apenas para ganhar dinheiro nas suas costas. São muitas armadilhas. Mas se mesmo assim você estiver disposto, você será obrigado a testar muitos caminhos, investir seu tempo e recursos, errar várias vezes para encontrar o verdadeiro caminho. Muita gente vai querer te aconselhar a pegar um caminho ou outro. Alguns vão te falar que o verdadeiro caminho é pelo sentido norte, a pobreza extrema, e que o caminho rumo ao sul te custará a vida eterna. Outros te dirão que o verdadeiro caminho é sentido leste, buscar o dinheiro e fazer de tudo para conquistá-lo. Vão te dizer para mentir, passar por cima de outras pessoas, porque no final vai valer a pena, pois você terá tudo o que quer. E isso será uma das terríveis mentiras que colocarão no seu coração. Mas não será assim para você, porque agora você tem o caminho. E esse livro será o seu guia. Esse livro é diferente de tudo que você já viu. Não é somente um livro de como ganhar mais dinheiro e ficar milionário. Também não é como um daqueles cursos de finanças cristã. Esse livro é único. Até agora, foram mais de R$100.000 investidos em conhecimento, uma jornada de erros e acertos, até encontrar uma mentalidade e um método. E eu resumi isso em Como multiplicar seu dinheiro até transbordar com princípios bíblicos. Multiplicar o seu dinheiro até transbordar, obedecendo a Deus com princípios bíblicos, sem culpa, sem falta de empatia, sem prepotência, sem arrogância. Transbordar na vida das pessoas ao seu redor, aumentando a sua intimidade com Deus e exercer a sua identidade de filho, de um pai que é dono do ouro e da prata, que ensina generosidade e o caminho do amor. Esse livro vai desconstruir algumas crenças que estão dentro de você, que dinheiro não é bom, que é a raiz de todos os males. Aqui eu trago a verdadeira essência do dinheiro e como o reino de Deus está dentro dele. Eu vou te mostrar o exato caminho para a multiplicação do seu dinheiro. E há sim um método assertivo para isso.
Como começar a partir do zero e o segredo para continuar sempre rico. Ganhar dinheiro e continuar no centro da vontade de Deus. O caminho honesto para atingir a sua liberdade financeira. Foco, disciplina e constância na sua liberdade financeira. Multiplicar seu dinheiro com escala e segurança. Multiplicar o seu dinheiro a curto e longo prazo e a como acelerar o processo da riqueza. Mas antes, você precisa entender algo. Não é mágica e vai demandar muito trabalho seu. Seu com letra maiúscula porque o esforço deve vir de você. Não jogue essa responsabilidade em Deus. Não jogue em mim. Não jogue nos seus pais. Não jogue no seu cônjuge. Não jogue na sociedade. O trabalho deve vir exclusivamente de você. Não se esqueça, Deus dá a semente para quem semeia. Você não vai ficar milionário da noite para o dia, a não ser que já esteja plantando isso há algum tempo. Muito menos se ficar o dia inteiro deitado no sofá assistindo Netflix ou jogando videogame. Na verdade, eu sugiro que peça reembolso do livro caso seja isso que você esteja pensando. Esse não é um hobby para mim e eu levo muito a sério o que eu passo aqui. Se você não estiver 100% comprometido com você mesmo, eu não posso te ajudar. Porém, se você realmente tiver essa vontade dentro de você e estiver disposto a dar tudo de si, esse livro é para você. Ele vai te mostrar como mudar seus pensamentos, a sua conta bancária, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Imagine como será diferente seu futuro. O futuro da sua família e das próximas gerações. Esse é um caminho que, se você plantar, você vai colher os frutos e gerar vida em outras pessoas. E assim eu me comprometo a te ajudar. Em algum momento desse livro, você irá perceber que o conteúdo que está aqui dentro vale centenas de milhares de reais. E vai se perguntar por que eu estou passando isso por um preço tão baixo. Lembre-se, só estou obedecendo à vontade de Deus. O propósito é o motivo pelo qual eu fui criado e esse é o meu. O dinheiro. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, tem aproximadamente 500 versículos que falam sobre oração e menos ainda sobre fé. Sobre dinheiro e posses, tem mais de 2.300 versículos. No mínimo, isso significa que o dinheiro é importante. Para Deus ter separado de seu guia essa grande porção de ensinamentos sobre finanças. Isso mostra que há grande dificuldade de entendimento presente em muitas pessoas não entendendo o que é dinheiro, como dominar o dinheiro e como multiplicá-lo. Muitas pessoas afirmam não ligar para esse assunto, possuindo um falso sentimento de humildade. Estão erradas, até porque a própria Bíblia nos mostra a importância de estudar esse assunto. Jesus disse em Lucas 16:11: Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Essa é uma das coisas mais chocantes que Jesus fala sobre o dinheiro. Isso mostra que, dependendo do que fizermos com o que Deus colocou nas nossas mãos hoje, vai determinar se Ele confiará a nós as verdadeiras riquezas. Sabemos que Jesus ensinava por parábolas, mas você sabia que das 49 parábolas que Jesus contou, 21 falam sobre dinheiro e posses? Já passou da hora de você dominar o dinheiro, né? A causa número 1 de divórcios são brigas financeiras e assuntos relacionados ao dinheiro. Se você tem um cônjuge, provavelmente já houveram discussões ou assuntos que não concordavam em relação ao dinheiro. Talvez um é mais acomodado e não almeja ganhar tanto dinheiro, o outro não possui tanto controle de gastos como deveria, ou não sabe administrar, não sabe ganhar, acha que é sorte e não sabe que tem um método para ganhar dinheiro. Infelizmente, a falta de estudo e conhecimento dessa área
é a principal causa de destruição de famílias. Já imaginou a quantidade de vidas que se perdem no suicídio? A quantidade de pessoas que entram nas drogas, nas bebidas, para tentar se livrar da pressão que geralmente é formada pela falta de dinheiro? Ou porque acabou perdendo muito dinheiro, ou porque ganhou muito dinheiro de uma forma errada e chegaram às consequências. Da mesma forma, há outro tipo de pessoa que acredita que só será feliz quando tiver muito dinheiro. E quando alcança, ficam suscetíveis à depressão, bebidas, drogas, suicídio, por verem que o dinheiro não supre seu vazio. Talvez você nunca tenha parado para pensar no verdadeiro impacto que o dinheiro tem na sua vida, tanto aqui na Terra como no céu. E esse impacto é gigante. Como mencionei antes, já investi mais de R$ 100.000 e continuo investindo em cursos, mentorias e outras formas de conhecimento sobre o dinheiro. E aprendo como administrá-lo, mas principalmente como ganhar mais. Novas fontes de renda, ou seja, como multiplicar. Mas comecei do zero. Em 2016, eu comecei a trabalhar porque queria pagar a conta quando saía para comer e passear com minha namorada, hoje esposa. E queria fazer isso sem precisar pegar dinheiro dos pais. Se você é homem, talvez me entenda. Em 2017, nós já fazíamos planos de casamento e colocamos uma meta de ganhar R$ 5.000 por mês para vivermos bem. Porém, eu ganhava apenas R$ 600 em um estágio. Veja na foto abaixo. Eu me esforcei muito, todos os dias, trabalhando muito além da expectativa, o que me destacou e trouxe vários aumentos. Cheguei a ganhar R$ 3.500 por mês no começo de 2019, porém ainda não era suficiente. Nesse momento, comecei a me interessar e estudar sobre o dinheiro, investimentos e novas formas de ganhar dinheiro. Perdi as contas de quantas pessoas eu assisti e, por incrível que pareça, algumas diziam que o que importava era ganhar dinheiro e o resto tanto faz. Outras eu conseguia sentir em suas palavras que só viviam pelo dinheiro, não possuíam um propósito maior do que somente ganhar dinheiro, verdadeiramente escravas. Não praticavam a tão valiosa escadinha, que você vai aprender no capítulo mais para frente, e faz toda a diferença na vida. Pessoas assim estão dispostas a pisar na cabeça de outras para ganhar dinheiro. Infelizmente, grande parte é assim. Salomão já nos aconselhava: todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Busquei aprender de todos os lados, mas sempre com um filtro ligado, de pessoas sem valores e também com princípios cristãos. Estudei fora e dentro da Bíblia. Cruzei informações e, claro, sempre orando e pedindo para o Espírito Santo me revelar algumas coisas. Eu sou curioso, prefiro estudar de todos os lados e combater com os meus princípios. Não tenho medo de ser contrariado e de combaterem minhas crenças. Recomendo mesmo para você. Fazendo isso, Deus me revelou coisas que abriram meus olhos e que me deixaram livres de algumas crenças, me guiando para ganhar mais dinheiro. Quando resolvi compartilhar algum desses conhecimentos, foi chocante. Comecei a receber vários depoimentos de pessoas que nunca sequer pararam para pensar nos assuntos que me foram revelados e que testemunharam como foram destravadas as suas mentes e seus olhos foram abertos. E eu vou passar tudo isso para você e um pouco mais. Vou começar te mostrando que você foi enganado. Mentiram para você. Como mencionei antes, há algumas crenças incutidas dentro de você
mentiras que são capazes de destruir sua vida. Elas devem ser desfeitas ou você não vai prosperar. Aconteceu comigo. Quando comecei a ganhar bastante dinheiro, veio sobre mim um sentimento ruim, como se fosse uma culpa, era quase que inconsciente. Isso porque haviam crenças instaladas em mim que me traziam essa culpa, mesmo que conscientemente eu sabia que essas crenças não eram verdade. Crenças como: o dinheiro não é bom, o rico não vai para o céu, se eu amasse a Deus eu teria que vender tudo que tenho e dar aos pobres, se eu acreditasse no Evangelho, de verdade deveria viver na miséria, em uma falsa humildade. Isso não é exclusivo da visão cristã, mas quero apontá-la primeiro. Essas crenças foram instaladas dentro de mim e de milhares de pessoas por crescer dentro de um evangelho que prega que você deve ser pobre e sofrer na miséria. Uma igreja que te olha diferente se você for rico e se você fala sobre dinheiro. Aprendemos de homens que também acreditam nisso. Embora não soubessem, estavam mentindo e trazendo condenação para mim e para você, travando, sem nem perceber, sua forma de lidar com dinheiro. Talvez você acredite nessas mentiras, assim como eu também acreditava. Qual é o primeiro passo? Você precisa acreditar que o dinheiro é bom. Essas mentiras ficam no nosso inconsciente. Embora somente pensar que o dinheiro é bom não resolverá os seus problemas, precisamos acreditar de verdade, do fundo do coração, que o dinheiro é bom. Fazer com que você não sinta culpa e frustração conforme vai ganhando mais e mais dinheiro. Pobreza cristã é algo presente nas igrejas locais por má interpretação de líderes. E eu vou te provar. Quantas vezes ouvimos que o maior é aquele que serve, sempre remetendo ao pobre coitado? Quem falou que servir como varrer a calçada da igreja ou cozinhar em um almoço de líderes é maior que financiar a alimentação de 1 milhão de crianças carentes? Pode acreditar que algumas pessoas se sentem ofendidas somente por ler essa pergunta. Isso mostra o quão real é essa crença mentirosa. Eu luto contra essa crença de que quem ama Jesus e o Evangelho deve ser pobre. Quero destruir essa falsa humildade presente no Evangelho. Um texto muito conhecido, pregado com má interpretação, é o de Lucas 18, 24 ao 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os estudiosos dão 3 explicações diferentes. O camelo como um animal, com um buraco de uma agulha de costura. O camelo como um animal e a agulha como uma pequena porta que havia nos muros, que para conseguir passar deveria tirar tudo que estava carregando, se curvar e entrar de joelhos. E ainda uma corda e o buraco de uma agulha. A verdade é que ninguém sabe exatamente qual das 3 é a correta. E eu acredito que não importa. O fato é que todas as 3 formas demonstram que Jesus afirma quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Mas em que contexto? O que você precisa saber é que Jesus contou essa parábola logo depois que o jovem rico recusou o pedido dele. Leia Mateus 19 quando terminar esse capítulo. Logo você percebe que o jovem rico não praticava a escadinha. Você vai aprender logo. E que se ele praticasse, não teria problemas em aceitar o pedido de Jesus. E assim como esse jovem, a maioria dos ricos não a praticam. O jovem rico era uma pessoa que depositava sua confiança no dinheiro e não em Deus. Mas será mesmo que os ricos não vão para o céu? Jó era o homem mais rico do Oriente e perdeu tudo para ser testado. Um homem que não era dominado pelo dinheiro, não se deixou abalar pela perda financeira de sua saúde e de sua família. Como forma de honrá-lo, Deus devolveu em dobro tudo o que tinha.
Se dinheiro não é bom, por que Deus o honraria dessa forma? Davi, homem segundo o coração de Deus. Abraão, pai da fé. Jacó, pai das tribos. José, governador do Egito. José de Arimateia, discípulo de Jesus e senador. Homens que tiveram uma história de rendição e considerados homens de Deus. Além de Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra. Todos eles governavam e dominavam onde estavam. Multiplicavam, prosperavam, cresciam. Jesus foi o homem que mais multiplicou e dominou aqui na terra. Não precisava de dinheiro para cumprir o propósito dele, mas possuía um domínio admirável sobre o dinheiro, a ponto de pescar e encontrar moedas dentro do peixe quando precisasse. E ele deixou um ensino muito sensato. Não se preocupava com dinheiro porque tinha o domínio sobre ele. As pessoas chamam os ricos de oportunistas, sortudos, pilantras. A sociedade, ou seja, não somente a visão cristã, faz com que a pessoa que tem dinheiro seja sempre a vilã da história. Para ganhar, outra teve que perder. Para ficar rico, o pobre ficou ainda mais pobre. Isso, se não for desbloqueado desde já em seus pensamentos, com certeza será uma grande barreira quando você buscar o sucesso financeiro. Uma frase mexe muito comigo, de um autor desconhecido, e me deixa indignado com nossa sociedade, por trazer nada mais que a verdade. Diz: se você trair, ao longo de um tempo as pessoas te perdoam. Faça qualquer coisa de ruim e elas te perdoam, mas experimente ficar rico, que trará todos os olhos de condenação do mundo. Quando comecei a ganhar dinheiro, alguns desses pensamentos vinham sobre mim, e é por isso que eu vou fazer você desacreditar nisso durante a leitura desse livro. Preciso que você entenda a importância disso. Talvez você mesmo se condene algumas vezes. Isso vai te travar quando estiver ganhando dinheiro. Ou ainda, pensar que você não mereça ganhar mais. Ou até pior, fazer com que você se auto-sabote, gastando com coisas que não valem a pena, tudo para se livrar do dinheiro. Isso porque as sementes da pobreza estão plantadas no seu inconsciente. Isso é uma verdade, não é papo de coach ou mindset. Para começar, você precisa crer que o dinheiro é bom. O dinheiro é bom. É muito comum ouvirmos que as pessoas mudam depois que ganham dinheiro, ou que fulano deixou o dinheiro subir a cabeça. Isso não é verdade, e eu vou te mostrar. O dinheiro é bom. Dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. Ele não tem poder de mudar ninguém. Agora, ele tem sim um grande poder: o poder da multiplicação. Dinheiro é uma ferramenta para multiplicar, acelerar e potencializar. Ele é como álcool, que em contato com uma faísca se torna labaredas de fogo, porque já havia uma essência. Por isso, afirmo que o dinheiro não muda as pessoas. Ele somente multiplica o que a pessoa já é. Se fulano ficou arrogante depois do dinheiro, pelo contrário, ele já era, porém agora só está muito mais transparente, porque foi multiplicado junto com o dinheiro. Se a pessoa tem 10 vezes mais dinheiro, a pessoa fica 10 vezes mais arrogante. Isso vale para coisas ruins e boas. A avareza, generosidade, humildade, alegria, intimidade com o Pai e o restante do caráter. O dinheiro traz a multiplicação da essência de algo. Essa é a essência desse livro. Vou te contar uma história. Um homem que tinha muitos empregados resolveu colocá-los para tomar conta de sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro,
deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500 moedas. De mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi seu dinheiro na terra. Veja, aqui está seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão. "Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, eu receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem o dinheiro dele e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil." Sim, essa história está na Bíblia. Recomendo você reler de forma original e completa. Mateus 25, versículo 14 ao versículo 30. Assim como essa história, encontramos várias vezes na Bíblia outros exemplos que falam de multiplicação. O reino fala de transbordar, abundar, prosperar, crescer, melhorar e multiplicar. E não estamos falando de dinheiro. O milagre de Jesus da multiplicação dos pães e peixes, João 6. A história do azeite, em 2 Reis 4, que foi multiplicado tantas vezes que transbordava. Esses são apenas alguns exemplos. Te convido a ler essas passagens e se maravilhar com as histórias de multiplicação do reino. A Bíblia deixa claro que a essência do reino é a multiplicação. O próprio Jesus nos diz isso na parábola do fermento em Mateus 13, versículo 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino é multiplicador. Deus Pai, o Criador, é multiplicador. Somos a imagem e semelhança do Criador. Sim, você é multiplicador. Sabe quem mais está em essência da multiplicação? Sim, o dinheiro. Em resumo, o dinheiro não tem culpa de nada. Ele é apenas um pedaço de papel, uma moeda de troca. Ele tem apenas um poder: a multiplicação, que também pode ser visto como potencialização e aceleração. O dinheiro e o reino de Deus têm a mesma essência. Por isso eu te digo, o dinheiro é bom. A escadinha. Chegou o momento de você entender a escadinha.
A escadinha surgiu de uma conversa minha com Deus. É algo simples, mas que determina 100% do seu resultado, aqui na terra e no céu. Esclarecemos até aqui que o dinheiro é bom. Até o dia em que me deparei com Mateus 6, versículo 24. Dá uma olhada o que diz lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E agora? E se eu te contar que foi Jesus quem disse isso? Confesso que a primeira vez que li, eu fiquei pensativo. Comecei a me perguntar, será que estou no caminho errado? Porque eu amo a Deus, e isso é indiscutível. Mas, com certeza, não odeio o dinheiro. E acredito que nem você, nem Jó, nem José, nem Abraão, nem Davi, nem nenhum dos outros que citei anteriormente. Se você ganhasse um prêmio ou uma herança no valor de R$ 1 milhão, você aceitaria ou rejeitaria com ódio o dinheiro? Pois é, eu também aceitaria. Por isso fiquei incomodado. Falei para Deus sondar meu coração e comecei a conversar com Ele. Quando terminei de conversar com Ele, tudo fez sentido. Tudo mesmo. Foi nítido Ele me revelando algumas coisas sobre a palavra dele e sobre minha vida. Vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu fui procurar o sentido das palavras e também a origem delas. E o que descobri é chocante. Preste muita atenção. A palavra ou indica alternativa, mais de uma opção. Eu utilizava muito na programação isso. Isso significa que temos duas opções dentro daquele versículo. Primeira opção, odiar a um e amar o outro. Segunda opção, dedicar-se a um e desprezar o outro. A palavra desprezo tem o significado de sentir-se superior a alguém ou algo. Sentimento de superioridade. Ou seja, se eu desprezo alguma pessoa, eu tenho o sentimento de que essa pessoa é menor que eu. Jesus está falando de uma hierarquia. Basicamente, uma escadinha de 3 degraus, onde você sempre estará no degrau intermediário. Sempre. Se fosse possível você ter 2 senhores, você poderia ficar no último degrau. Mas Jesus afirmou que não tem como servir 2 senhores. Isso automaticamente te coloca no meio da escadinha. Se você está ouvindo o audiobook, recomendo você pegar o livro para olhar as figuras abaixo. A escadinha é uma hierarquia em que determina servos e senhores. Como você está no meio, você terá um senhor e um servo, e você pode fazer a sua escolha. Se você escolher dedicar-se ao dinheiro, automaticamente você despreza Deus. Ou seja, você se sente superior a Deus e coloca Ele como seu servo. Você já viu pessoas pensando que Deus é o servo delas? Eu vejo de monte. Já se você se dedicar a Deus, automaticamente você despreza o dinheiro. Ou seja, você vai se sentir superior ao dinheiro e coloca ele como seu servo. Escadinha. Ponha isso em mente. Você está acima do dinheiro e abaixo de Deus. Você escolhe se dedicar a Deus e automaticamente desprezar o dinheiro. Quem está abaixo é o servo. Você é servo de Deus e o dinheiro é seu servo. Se a sua escolha for outra, você está colocando Deus na posição de servo.
Deus não é servo. Pelo contrário, ele é Senhor. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Devemos a Deus toda a glória. Ele é o Rei e não divide essa posição com nada e ninguém. É triste ver pessoas colocando Deus na posição de servo. Eles estão invertendo a ordem correta da escadinha, amando ao dinheiro e tirando Deus da posição de Senhor. Eis que entra a raiz de todos os males. Presta muita atenção. Minha cabeça explodiu quando o pai me ensinou isso. Repito, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Tirar Deus de sua devida posição é. E amando ao dinheiro, você inverte a escadinha e tira Deus da posição que ele deveria estar. Agora, vamos voltar lá na raiz de todos os males, onde tudo começou. Te convido a conhecer a história de Lúcifer, em Ezequiel 28, versículo 13 ao 19, e Apocalipse 12, versículo 4 ao 12, e refletir sobre as consequências de querer colocar outra coisa no lugar de Deus. Lúcifer, ainda como um querubim, que reluzia a luz no céu, gostaria de tomar o poder de Deus, tirá-lo de seu lugar, de ser o centro da sua vida. Gostaria de brilhar ainda mais forte, brilhar mais que o próprio Deus. O fez ser expulso do paraíso e levou 1/3 dos anjos do céu. Da mesma forma, Eva, quando mordeu o fruto, queria ter o mesmo conhecimento de Deus. O próprio diabo prometeu a mesma posição do Criador. Ela deixou de colocar Deus como seu Senhor. Trouxe o pecado, injustiça, falta de amor e tanta tristeza ao mundo que vemos. Se você ama o dinheiro, no sentido de colocar ele como seu Senhor, está cometendo o mesmo erro. Está tirando Deus de sua posição, está tirando Deus de seu senhorio e está colocando como servo. Cuidado, vigie seus pensamentos, suas atitudes, seus princípios. Tirar a posição de Deus como Senhor da sua vida acarretará consequências indescritíveis para a sua vida e para a minha vida. Tudo é uma escadinha que está no seu coração. O porquê. O dinheiro é bom e o dinheiro multiplica. Você já aprendeu isso. Volto a dizer que ele multiplica coisas boas e coisas ruins. Por isso, se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, vai estar multiplicando algo que não é bom. Nesse capítulo, quero que entenda o porquê você precisa ter dinheiro. Que benefícios trará a você e ao reino de Deus, além dos óbvios. Digamos que você não tenha dinheiro nenhum, nada, mas você precisa conseguir 20 mil reais até o final do dia de amanhã. Você consegue? Não? Tá bom. Mesmo cenário, mas dessa vez, quero que imagine uma pessoa que você ama muito. Seu cônjuge, sua mãe, seu pai, seu melhor amigo. Você vai precisar conseguir os 20 mil reais até o final do dia de amanhã, ou essa pessoa não fará a cirurgia necessária e infelizmente vai falecer. Você consegue? Sim, você fará de tudo para conseguir esse dinheiro. Tentaria todos os contatos, tudo que você tem. Desculpe o exemplo dramático, mas é proposital para que você entenda uma coisa. A importância do porquê. O porquê de você fazer algo é determinante no seu resultado.
E eu quero te apresentar o porquê mais importante de todos. O porquê você foi criado. Por que você está aqui com essa sociedade atual, nos tempos da internet e comunicação, eletricidade, século XXI, nessa família, nesse país, com essas pessoas que Deus colocou na sua vida. O porquê você foi criado é a sua missão, seu propósito. Mas tome cuidado para não confundir isso com aqueles papinhos sem relevância. O verdadeiro propósito é a vontade de Deus para a sua vida. O ponto aqui é que você é único. Não tem ninguém que foi criado igual a você. Então, o seu propósito também é único. Não há como sair à procura perguntando para as pessoas o porquê você foi criado. Somente quem te criou pode dar essa resposta. Afinal, imagine um iPhone há 10 mil anos atrás. Com certeza, ninguém nesse planeta saberia para que serve. Quem melhor para responder essa pergunta do que o próprio criador do iPhone? Uma coisa é certa, o seu propósito está ligado em expandir e multiplicar o reino. Isso implica em gerar vida nas pessoas. Ou seja, independente do seu propósito, o dinheiro vai potencializar a quantidade de pessoas que você vai alcançar, porque o dinheiro é multiplicador. Se eu te ensinar como multiplicar o dinheiro e você não souber o que Deus quer que você faça com isso, vou estar fazendo um desserviço para você e para o reino. Se você tem um pouco ou muito dinheiro e não estiver alinhado com a vontade de Deus, já está errado. Talvez você tenha chegado nesse livro só para ganhar dinheiro, e está tudo bem, mas te aconselho do fundo do meu coração que não viva pelo dinheiro, que sim, viva pelo reino de Deus, aquele que você é imagem e semelhança. Entenda, você está na terra para governar, multiplicar e prosperar o reino de Deus. Somos servos e agentes do reino, devemos expandi-lo. Tudo aqui já é seu. Você é filho ou filha do dono do ouro e da prata. Seja servo do reino. Não tenha medo de nada. Entenda sua identidade de filho. Nele você pode todas as coisas. Entenda seu propósito e ele será e deve ser a grande motivação para cumprir os próximos passos desse livro. Quando você entende seu porquê, você luta, vive e morre por isso. Você não só sobrevive. Já ouviu falar aquela frase? Você só começa a viver depois que encontrou algo que você vai lutar até morrer. Eu concordo com ela. Todos os homens de Deus que avançaram, multiplicaram o reino, sabiam do seu propósito terreno. Não falo somente do propósito de todo filho de Deus, que está em Marcos 16,15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Falo do seu propósito. Você é único. Seu propósito é único. Algo que só você deve percorrer os 4 cantos da terra, realizando essa vontade de Deus. Eu não posso fazer por você. Ninguém pode. Esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Seja sempre na intimidade com o Pai. Aprenda a conversar, falar e ouvir com aquele que te criou e mandou o seu próprio Filho para te salvar da escravidão eterna. Se você está lendo esse livro, é muito provável que já tenha feito o desafio Vida com Sentido, que ajuda a receber uma direção do que fazer e a encontrar seu propósito, o sentido da sua vida. Esse desafio tem um valor incalculável, tem o preço de R$1.000 por pessoa. Se você não sabe qual é o seu propósito, ao menos agora você sabe que tem um. Te aconselho a fazer o desafio Vida com Sentido. É um desafio criado por mim para conseguir a direção de Deus sobre o seu propósito em passos simples, em apenas 3 dias. Mão na massa. Te levarei a uma atividade prática e pessoal. Agora que você já está pronto,
já sabe que dinheiro é bom, já está alinhado com a vontade de Deus, conhece histórias de homens como você, que foram generais do reino, José, Davi, Abraão, reconhece histórias que não gostaríamos de seguir, como de Eva e Lúcifer, e principalmente sabe que foi criado por Deus e com uma função. Desejo te levar para um espaço prático. Suponhamos que você tenha R$ 1.000. Na sua opinião, qual o processo exato para transformar esses R$ 1.000 em R$ 10.000? Quero que utilize esse espaço em branco das próximas páginas para escrever a resposta dessa pergunta. Aproveite para colocar qual é o seu propósito e lembrar, cada vez que o seu dinheiro for multiplicado, seu propósito alcançará mais vidas. Responder isso não é opcional, é sua obrigação. Se você está lendo até agora, é porque se comprometeu lá no início. Pare de fugir e se esconder das coisas que você não sabe a resposta. Vá atrás. Mesmo que procure no Google, faça o que tem que ser feito. Se você não tem ideia da resposta, chute algum caminho. Quero que visualize sua evolução no final do livro. Parece difícil. São tantos caminhos. Como você vai fazer isso? Essa é a dúvida. Escreva o processo exato do que você faria hoje para transformar R$ 1.000 em R$ 10.000. Descomplicando o dinheiro. A pergunta anterior não é fácil de ser respondida, e nesse capítulo vou tornar esse processo de multiplicação em algo muito simples para você. Quero descomplicar o dinheiro na sua mente. Pode parecer algo bobo, mas isso vai realmente mudar sua vida financeira, assim como mudou a minha. Para a gente descomplicar esse caminho, toda vez que você pensar em dinheiro, você vai pensar na sua fruta preferida. Sim, é isso mesmo. Como eu não sei sua fruta preferida, eu vou usar a maçã como exemplo. Vamos repetir a pergunta do capítulo anterior. Antes de descomplicar, como transformar R$ 1.000 em R$ 10.000? Agora chegou a hora de descomplicar. Depois de descomplicar, como transformar uma maçã em 10 maçãs? Sim, a resposta é óbvia: plantando. Esse é o segredo. Plante uma maçã e transforme ela em 10 maçãs. Da mesma forma, 10 em 100, 100 em 1.000, 1.000 em 10.000 e assim por diante. Esse é o processo da multiplicação. Plantar. Você pode até pensar que já sabe tudo o que eu estou falando, mas a não ser que você já tenha no mínimo 3 plantações crescentes de frutas diferentes, não pense que sabe. Lembre-se, o tolo sempre acha que já sabe tudo. Já o sábio sempre quer aprender mais. O grande poder da maçã está na semente. Afinal, você consegue contar quantas sementes há em uma maçã. Mas tente me responder: quantas maçãs há em apenas uma semente? O olhar da maçã. E aqui você aprende a primeira lição da multiplicação. Algo que todo milionário, bilionário que criou sua própria fortuna sabe e pratica. A forma como você enxerga a maçã. Caso contrário, você nunca vai multiplicar seu dinheiro. E nunca será rico a ponto de transbordar. Calma, eu vou te explicar. A grande parte das pessoas enxergam a maçã apenas como um alimento. Elas acham que a maçã é apenas algo para consumir. O que mudar? A forma como você enxerga. A maçã não é somente um alimento. Imagine uma maçã bem vermelha e suculenta junto de você. Sabe aquela maçã dos filmes? Imaginou? Ela serve apenas como um alimento? Não! Você precisa olhar para o lado multiplicador da maçã.
Sempre lembre da semente. Feche os olhos e imagine a semente da maçã. Não as jogue fora. Grave isso. A maçã não serve apenas como consumo, mas como semente para multiplicar. Se você quiser ter uma transformação de verdade, fique imaginando uma maçã até olhar para ela e ver ela como algo multiplicador, ao invés de apenas se imaginar dando uma mordida nela. Da mesma forma o dinheiro. Até hoje, você pensava em dinheiro apenas como algo para consumir. A partir de hoje, olhe com uma nova forma, como algo multiplicador. Essa é a essência do dinheiro, lembra? Acredite em mim, mudando somente isso, já vai fazer uma diferença gigante na sua vida financeira e espiritual. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque você vai parar de querer dinheiro apenas para consumir. Agora você entende que ele é multiplicador e para multiplicá-lo, você precisa plantar. Para isso acontecer, você precisa colocar ele abaixo de você na escadinha. Quando você coloca o dinheiro como seu servo, ele multiplica, porque o servo bom multiplica. Segundo, porque você não consegue multiplicar nada do zero. 0 vezes 0 é 0. Então, você automaticamente e inconscientemente já vai buscar guardar o dinheiro e não consumir ele todo, para que ele multiplique. Me escuta, com carinho e atenção. Esse é meu conselho de irmão. Isso é mais profundo que você imagina. Se você entender de verdade o que eu vou te ensinar agora, você praticamente já vai dominar o dinheiro. O processo. Você tem uma maçã e quer transformar essa maçã em 10 maçãs. A única coisa que você precisa entender para que isso aconteça é o processo completo de transformação de uma semente em uma árvore frutífera. Desde como preparar a terra, plantar, regar, adubar, quanto de sol, produtos, maquinário. Aprendendo isso, você transforma uma maçã em 10. Para multiplicar o dinheiro é a mesma coisa. Você tem R$1.000 e quer transformar em R$10.000. A única coisa que você precisa aprender é um processo comprovado que faça essa transformação. E acredite, há milhares de formas. Repito, milhares. Porém, cada uma tem suas peculiaridades e é sobre isso que vamos falar agora. Milhares de frutas diferentes. O processo em geral é sempre o mesmo: preparar a terra, plantar e aguardar a colheita. Porém, cada fruta tem algumas características únicas. Vai parecer que estamos mudando de assunto, mas se você for ao menos um pouco sábio, vai prestar atenção e entender o caminho que estamos percorrendo. A laranja é rústica e de fácil adaptação. Essa espécie frutifica, no máximo, após o segundo ano de plantio e pode dar até 2.000 laranjas por árvore. Em média, cada fruta terá 5 sementes, mas a quantidade pode variar para mais ou para menos. A produção é muito afetada pela falta de água. Longos períodos de estiagem geram frutas secas, pequenas ou que caem prematuramente. A melancia, após o plantio, fica pronta para a colheita de 80 a 110 dias. Devemos esperar a colheita de 1,5 a 2 melancias por planta. Dependendo do tamanho, a quantidade de semente de cada melancia é de 400 até 800. A quantidade também pode variar para mais ou para menos.
O excesso de água deixa a melancia sem gosto e pode fazer com que as frutas rachem. O milho, a colheita acontece entre 4 a 6 meses após o plantio. Em média, cada pé possui entre 2 e 3 espigas. Uma espiga de milho, típica, tem de 500 a 800 novas sementes. O milho exige muito do solo, por isso, preparar o local do plantio é um passo fundamental para uma boa colheita. Eu acho que você já entendeu, né? Dependendo da fruta, o retorno é diferente. O tempo é diferente. Existem frutas que a colheita é mais rápida e outras mais lenta. Além do retorno e o tempo de colheita, há muitas outras características únicas de cada fruto: clima, temperatura, solo, pH, espaçamento, sistema de plantio. A fruta aqui faz uma analogia com um tipo de negócio, fonte de renda, forma de ganhar e multiplicar o dinheiro. Por exemplo, fruta A: produzir e vender brigadeiro na rua. Fruta B: abrir uma franquia de escola de inglês. Fruta C: comprar cotas de um fundo imobiliário. Cada árvore e cada fruto, com seu tempo diferente, características diferentes e retorno diferente. Porém, todos eles funcionam como uma máquina, onde você insere 1 e retira 2, 10, 100. Lembre-se da semente. Trazendo ao nosso dia a dia, plantar é investir seu dinheiro. Você provavelmente estava esperando chegar nesse ponto, onde vamos falar sobre investimentos. Falar de ações, bolsa de valores, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro Selic. Não seria um livro de finanças se não mencionássemos essas opções. Porém, essas são apenas algumas das milhares que existem. Investir nada mais é do que pegar um dinheiro que você já tem e colocar em algum negócio, podendo ser na bolsa de valores ou em uma participação na padaria do seu tio. Quem sabe até investir em um canal do YouTube. Não pense dentro da caixinha. Não é somente bolsa de valores e fundos imobiliários. Investir é abrir mão de consumir seu dinheiro agora, colocá-lo dentro de uma máquina multiplicadora onde você poderá pegar ele em maior valor daqui a um tempo. E você só consegue abrir mão de consumir todo o seu dinheiro quando muda a forma de olhar para ele. Plante e multiplique esse dinheiro. Cada forma dará um retorno em tempo diferente. O grande segredo. Até aqui, você já entendeu que o dinheiro é bom, é multiplicador, a necessidade de plantar para investir e a diferença entre os frutos. Porém, qual é o maior erro das pessoas? O erro que faz com que as pessoas invistam errado, perdendo todo o seu dinheiro. O erro que faz com que elas demorem muito mais para multiplicar e, por conta disso, desistem no meio do caminho. Quero te ensinar outro segredo que aprendi na minha jornada. Eu considero o grande segredo para conseguir multiplicar seu dinheiro. Existem 2 irmãos, filhos de um fazendeiro na região sul do Brasil. O fazendeiro se chamava Pedro. Ele possuía um conhecimento admirável. A fazenda era enorme e necessitava de muitas pessoas para ajudar nas tarefas. 30 peões ajudavam o fazendeiro, que gerenciava tudo. O fazendeiro foi envelhecendo e, querendo deixar a fazenda e o conhecimento para os filhos, começou a ensinar os 2 irmãos. Porém, eles não se interessavam pelo negócio do seu pai. E quando tiveram a oportunidade, saíram da fazenda. Infelizmente, o fazendeiro faleceu e os 2 irmãos dividiram a fazenda de forma justa. Foram divididos também 15 funcionários para cada lado. Eles acordaram em não vender a propriedade de seu pai e disseram que iriam continuar a produção. Cada um foi tomar conta da sua parte da fazenda. Como eles não tinham conhecimento do que fazer para ter uma boa produção, saíram perguntando aos seus funcionários. Depois de um tempo,
chegou o momento da colheita. Foi então que um dos irmãos começou a notar que sua colheita tinha sido 90% inferior à outra metade da fazenda. Ficou zangado com seu irmão, pois não entendia o que tinha acontecido. Começou a pensar que seu outro irmão tinha ficado com a metade da fazenda mais produtiva, então foi atrás dele para tirar satisfação. Chegando na fazenda do seu irmão, foi ao encontro dele e disse tudo o que havia acontecido. Irritado, pediu para que fizessem uma nova divisão de terras. O outro irmão, sem discutir, aceitou a proposta. Depois de um tempo, chegou o momento da nova colheita. O irmão zangado verificou novamente que sua produção estava muito abaixo do seu outro irmão, inclusive das terras que ele considerava improdutiva. Novamente, ele foi até o irmão mais sensato e, chorando, lhe disse: "O que você está fazendo comigo? Eu me esforcei muito. Quando nosso pai morreu, eu perguntei para os funcionários todos os processos, cada detalhe, como preparar a terra, como plantar, mas minhas produções não chegam nem na metade das suas." O irmão mais sensato respondeu: "Eu fiz da mesma forma, porém quando eu cheguei aos meus funcionários, perguntei: quem aqui foi treinado pelo meu pai e sabe todos os processos da fazenda? Quem aqui sabe como tudo funciona?" Então me apontaram o empregado mais experiente. Foi ele quem nosso pai ensinou quando nos recusamos a aprender. Ele me ensinou tudo o que eu deveria fazer. Eu somente segui as palavras dele. Você consegue entender a diferença entre os dois irmãos? O que fez com que um tivesse uma grande produção e o que fez com que o outro tivesse prejuízo? É isso que eu vou te ensinar agora. O grande segredo. A pessoa que quer plantar mandioca precisa saber como adubar a terra, regar, quais produtos deve usar para proteger as mandiocas das pragas. Então ela sai em busca da resposta. Como? O que? Quais? Esse é o segredo que transforma a sua vida. Mude a sua forma de pensar. Uma simples troca. Quem? Quem tem uma plantação de mandioca que almejo? Essa é uma das principais dicas desse livro. Quem devo procurar? Essa pessoa sabe todas as respostas de todas as perguntas e dificuldades que irão vir pela frente. Ela sabe o como, o que e quais. Sabe o melhor processo, sabe o resultado, o tempo, o que deve ser feito. Quem devo procurar? Existem diversas plantações de mandioca. Busque o especialista. Quem tem mais resultado com a mandioca? Há quanto tempo tem resultado? Vá atrás de quem já multiplicou muita mandioca. Isso fará com que você acelere seu caminho de prosperidade financeira. O primeiro passo é encontrar a pessoa certa. Tem muita gente fingindo um resultado que não tem. Aqui vai um conselho importantíssimo para escolher essa pessoa. Mateus 7,16. Lá diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Vá atrás de um especialista de mandioca, não quem somente plantou mandioca uma ou duas vezes. Talvez seja sorte de principiante ou seu próprio terreno. Encontre o especialista e pague essa pessoa para te ensinar. Será o seu melhor investimento e o dinheiro voltará muito rápido. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso em Provérbios 25:12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Pretendo dar um exemplo concreto de negócios. Mercado de afiliados tem proporcionado uma boa renda extra para pessoas através da internet, ou até mesmo uma boa renda principal.
Se você quer começar nesse mercado, não vá atrás de perguntas sobre como fazer a primeira venda ou como fazer o melhor tráfego. Pergunte-se: quem já tem os resultados que você deseja chegar a no mínimo 12 meses? Quem tem esse resultado e tem prazer em ajudar as pessoas? Procure essa pessoa. Veja se essa pessoa tem os mesmos princípios e valores que você. Sim, ela pode parecer uma ovelha e ser um lobo por dentro. Relembro Mateus 7,16. Assim, você corta um grande caminho. Sua chance de sucesso aumenta para 95% sem desistência. Importante: nada disso é garantido. Você pode seguir todas as instruções de quem tem resultado na plantação e viu uma geada, acabando com sua plantação. Todos estão sujeitos a isso, incluindo quem já tem resultado. Estratégias podem deixar de funcionar. Estamos falando de negócios, não existe estabilidade. Provérbios 15:22 diz: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Salmos 37, versículo 30 diz: o justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei de Deus. Não se esqueça, na multidão de conselheiros há sabedoria. Se atente em quem te dará os melhores conselhos e não passará a perna em você. Olha o que a Bíblia diz sobre os conselhos dos ímpios em Salmos 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Existem muitos lobos disfarçados de ovelhas. Faturamento não é lucro. Já investi muito em conhecimento e vi de perto quem tem resultado e quem não tem. Onde vou achar essas pessoas? Procure quem você conhece, confie, acompanhe o conteúdo, crie relacionamento. Dê preferência para quem tem princípios e valores pautados em Deus. Para mim, essa pessoa deve ter temor a Deus. Acredito que o melhor lugar para encontrar essas pessoas é na comunidade Éden. É muito provável que você já a conheça, mas para quem não conhece, era um desejo do meu coração e creio que foi colocado por Deus. Nela, as pessoas passam por um processo depois da aplicação e são selecionadas a dedo. Lugar onde as pessoas não se omitem ou mentem sobre seus negócios, em que você pode contar com todos. O maior requisito para continuar dentro da comunidade é ajudar as pessoas. Isso dará muitos frutos ao reino e com certeza pode te ajudar. Outro erro que muita gente comete é errar o tipo de especialista. Quer plantar mandioca e pergunta para quem tem plantação de uva. O conselho que essa pessoa te der pode te atrasar. Vá sempre atrás de quem plante mandioca. Atenção, amigo! Não deixe com que a simplicidade dessa mensagem encubra o poder de si mesma. Esse é um dos pontos mais importantes desse livro. Não se engane e tome cuidado. Quem? Vá atrás de quem tem os resultados. Passos práticos. Tem R$1.000? Veja as possibilidades de negócio. Encontre uma forma de multiplicar seu dinheiro. Encontre quem já está nesse negócio e tem resultados. De acordo com todos esses princípios que passei. E, se for preciso, pague um curso ou mentoria e use o resto para investir no negócio. Multiplicou. E agora? Faça tudo o que essa pessoa está fazendo. Mudar alguma coisa pode comprometer os resultados. Trabalhe nisso até dar frutos. Quando já estiver dando bons frutos, aí chega o segundo momento: plantar novamente e podar. Quando os primeiros frutos da sua plantação vier, você vai podar a árvore plantada, ou seja, vai continuar seguindo os conselhos do produtor mais experiente, repetindo isso até sentir que já domina o processo e possui uma quantidade de sementes que te dê uma margem de segurança. Vamos passar isso para o nosso exemplo da vida real.
Seguimos todos os passos do afiliado mais experiente que nós e começaram os primeiros resultados. O dinheiro está vindo, mas ainda é pouco. Você vai continuar fazendo o que ele te ensinou até sentir que já consegue ensinar alguém para ter os mesmos resultados que você e ter uma quantidade de dinheiro reserva. Quando esse momento chegar, chegou a hora de plantar mais uma vez, que nada mais é do que pegar os frutos que você recebeu da própria plantação e colocá-la para gerar ainda mais na mesma plantação. Dessa vez, você pode testar coisas novas para tentar fazer essa árvore ser mais produtiva. Isso faz parte da otimização dos resultados. Todo o processo pode ser otimizado para que dê mais frutos. Você precisa ter em mente que esses testes podem dar certo ou errado, mas são esses testes que irão te fazer prosperar mais do que a média, pois são baseados nos seus erros e nos seus resultados. Faça isso e você vai multiplicar dinheiro como nunca. Mas esse é só o começo. Você vai entender no próximo capítulo. Sei também que existem pessoas começando do zero. O próximo capítulo é para você também, que talvez não tenha nada. Não há como multiplicar zero. Então quem você vai procurar? Formas de multiplicar seus frutos. Se identificou com quem não tem nada para plantar? Ou até tem, mas está com medo de investir o pouco dinheiro que tem? Não tem como plantar porque falta semente? Você pode ter a opção ainda de pedir dinheiro a uma pessoa próxima, mas tudo isso depende de coragem, situação financeira e etc. Minha dica é: vá atrás de um produtor. Existem pessoas produzindo. Se você não tem semente da mandioca, vá atrás de um produtor de mandioca. Entenda qual é a dor dele e vá ajudá-lo nisso. Ofereça a ele o que ele está necessitando. Por exemplo, a dor do produtor de mandioca é arar a terra. Se ofereça nisso. Está ajudando a gerar 100 mandiocas? Peça 10. Assim, você está gerando riqueza do zero e aprendendo o processo. Vou repetir. Já está aproveitando para aprender o processo. Já é um especialista em arar a terra para mandioca. Já está dando seus primeiros frutos. Não fique para sempre e somente atrás de um produtor. Meu conselho para você é: só ajude um produtor enquanto você conseguir aprender algo. A partir do momento que você parou de aprender, é o momento de dar seus próprios passos ou comprar uma parte da terra desse produtor. Seus frutos devem ser plantados, devem ser escaláveis. Esse capítulo traz algumas opções de multiplicar seus frutos. Primeira, colabore com algum produtor. Segunda, transforme coisas em frutos. Terceira, plante, regue, aduba e colha. Quarto, plante e delegue. Quinto, compre um pedaço da terra de um produtor. O que cada uma delas significa? Colabore com algum produtor. A primeira forma, colaborar com um produtor, já está fresco na sua memória. Entrar como colaborador em uma máquina de fazer dinheiro em que traz um retorno favorável. Ir atrás de quem pode te ajudar. Um exemplo. Seu desejo é ter um canal no YouTube que renda bons frutos. A dor de um canal de YouTube pode ser a edição de vídeo. Aprenda a editar e ofereça seu serviço. Não se sinta humilhado em oferecer, talvez de graça pela primeira vez, mas consiga seu primeiro produtor, seus primeiros frutos. Outro exemplo é simplesmente arrumar um emprego para levantar um dinheiro, não sendo necessariamente com o produtor do seu ramo. O problema aqui é que o emprego te toma tempo e o retorno não é alto, e você não vai estar aprendendo como produzir frutos que deseja. Mas já é um começo, já está ganhando frutos. Poucos ainda, mas é só o começo e por um tempo estabelecido. Analise toda forma de renda como um quadrado.
4 coisas que você precisa visualizar no investimento: retorno, quantidade, risco e liquidez. Transforme coisas em frutos. Está disposto a levantar dinheiro rápido, custe o que custar? Venda suas coisas, estas que não te agregam. Essa é a segunda opção que trago. Não estou brincando. Se você não tem fonte de dinheiro, não tem por que você ter um sofá e uma televisão. Eles só fazem você perder tempo. Os transforme em fonte de renda. Procure tudo que não for algo que você precise para gerar mais dinheiro, venda e utilize para multiplicar. Acredite, seu sofá e sua televisão podem ser a semente de uma árvore muito frutífera. Dá sim para transformar o seu sofá e a sua televisão em um negócio milionário. Basta seguir o que eu estou te ensinando. Liste 5 coisas que você pode vender para levantar um dinheiro rápido. Plante, regue, adube, colha e repita. Plantando, adubando e colhendo. Para isso, você já necessita estar com frutos para plantar. Você mesmo vai fazer os processos para transformar a semente em uma árvore frutífera. O benefício é que o retorno geralmente é maior do que as outras formas. Você pode investir 100 e voltar 200. 100% é um retorno ótimo. Você sabia que o maior investidor da Bolsa de Valores, Warren Buffett, considerado como a inspiração de muitos, conseguiu retornos abaixo de 30% por ano? Agora você entende por que 100% ao mês é um bom retorno? Sabia que você pode conseguir retornos de 100% ao dia? Obviamente estamos falando de negócios diferentes. Temos outros pontos, como escala, liquidez e vários outros. Mas você entendeu o meu ponto. É algo que você investe recursos, tempo e dedicação. Gosto de utilizar exemplos, como abrir um delivery na sua própria casa. Você compra os produtos, faz os alimentos, vende e entrega. Essa foi a terceira possibilidade. Plante e delegue. A quarta possibilidade é pegar alguma forma de renda e ir delegando. No delivery, você contrata alguém para atender, alguém para fazer o alimento, alguém para entregar. Você é somente gerência. O retorno é menor, mas é escalável. Você tem a possibilidade de contratar um gerente e abrir ainda um novo negócio. Ou até mesmo abrir um outro delivery, delegar e abrir outro, e quem sabe até franquear depois, expandindo seus lucros. Há sim um momento em que você não precisa mais estar presente no seu negócio, e isso acaba se tornando uma renda semi-passiva, pois você não vai gastar praticamente nem 1 hora por semana para cuidar do seu negócio. Comprando terras de um produtor. Você ainda tem mais uma possibilidade: comprar a terra de um produtor, multiplicar seu dinheiro sem fazer nada. Renda passiva. O produtor já tem a terra que produz, e uma parte vale 100 mandiocas. Essa parte gera 10 mandiocas por ano. Gera sozinha, sem nenhum esforço, perda de tempo ou dedicação da sua parte. O produtor aduba e faz todos os processos para multiplicar. Ou seja, você tem a terra que vale 100 mandiocas e mais 10 mandiocas por ano. Você precisa de frutos. Quanto mais frutos, mais retorno. Analise a melhor opção da sua situação financeira. Em resumo, tendo somente R$1.000, você não pode comprar a terra de um produtor. Não vale a pena. A multiplicação será baixa, quase nula. O retorno será baixo. Aconteceu comigo. Tinha poucos frutos e queria investir apenas em fundos imobiliários para o resto da vida. Não ia multiplicar nunca. Quando você tem pouco, o melhor caminho
é ir em busca de um multiplicador maior, um risco maior. Mais para frente, os frutos serão maiores. Assim, consegue diminuir o risco, entrar na renda passiva e ganhar sem fazer nada com mais segurança. Quem tem dinheiro compra o tempo de outras pessoas. Quem não tem, vende seu próprio tempo. O problema é vender seu tempo para o resto da sua vida. Com R$ 1.000, aconselho você a plantar, adubar e colher. Depois, contrate pessoas nessa caminhada com você. Fiz e venho fazendo isso na minha empresa. Plantar, adubar e colher é empreender. Sua empresa vai gerar lucro que será muito maior do que o da Bolsa de Valores poderia fazer com apenas R$ 1.000. Depois, invista mais e mais no seu negócio. E o que sobrar, compre a terra de um produtor. Diversifique o risco, multiplique seu dinheiro e negócio. E parta para a segurança da renda passiva. Tudo vai depender do tipo de fruto que você vai querer plantar. Porém, entenda as suas possibilidades. O risco, o retorno, o tanto que você precisa investir. Para que você entenda esse conceito um pouco melhor, quero compartilhar minha história. Comecei a trabalhar com 17 anos, na imobiliária do meu pai. Comecei alugando e vendendo imóveis, como estagiário de corretor de imóveis. Eu vendia meu tempo, mas o resultado era baseado no que eu conseguia plantar e colher. Ao mesmo tempo, estava estudando ciência da computação. Por isso, um ano depois, segui para a minha área, em um estágio que ganhava R$ 600 por mês. Estava trabalhando na terra de um produtor. Nessa época, eu já namorava há 2 anos e já pensava no nosso futuro. Queria ganhar mais e consegui. 5 aumentos em menos de 2 anos. Cresci e aprendi. De 600 para 800, de 800 para 1.600, 1.600 para 1.900, 1.900 para 2.600 e de 2.600 para 3.200. Comecei a investir meu dinheiro, procurando outras formas de multiplicá-lo. Aprendi sobre Tesouro Selic, CDB, fundos imobiliários e ações. Eu buscava consumir muito pouco do meu dinheiro e plantar a maior parte. Consegui ver o meu dinheiro multiplicando e entendi o poder da plantação. Lembrando que para plantar é preciso sobrar e ter. Para plantar, necessita guardar. Não adianta plantar uma maçã, colher e consumir todos os frutos da macieira. O que você vai plantar? Não esqueça a forma certa de olhar para a maçã. Lembre-se da semente. Comecei a investir meu dinheiro em agosto de 2018, comprando terra de produtores que já multiplicavam. Mas como o investimento era pequeno, o retorno era pequeno, o multiplicador era baixo. Procurava novas formas de ganhar dinheiro e tinha o objetivo de ganhar 5.000 para casar com minha namorada, hoje atual esposa. Viver com R$ 4.000 e investir o restante. No começo de 2019, iniciei um novo investimento. Comecei uma nova plantação. Até ali, tinha 2 fontes de renda. Uma, que era uma parte da terra de um produtor que eu havia comprado, fundos imobiliários, empresas listadas na Bolsa de Valores, CDB. E outra, onde eu ajudava um produtor e recebia alguns frutos como recompensa. Talvez você se encontre nessa situação, ou pior, somente com uma que nem te pertence. Comecei a plantar sementes do e-commerce. Segui uma pessoa que já gerava resultado e já havia ajudado outras pessoas. Paguei a mentoria e o curso. No primeiro mês já vi muitos frutos. 3 fontes até aqui. O retorno era satisfatório. No primeiro mês, o retorno foi de 100% que investi. Vi que empreender valia a pena. Se importe com o quanto vai retornar. Analise o risco junto com o retorno. Eles são diretamente proporcionais. Quanto maior o risco, maior o retorno. Esse investimento tem mais risco que o Tesouro Selic?
então ele deve te dar mais retorno também. Afinal, por que investiria em algo que tem um risco maior do que o Tesouro Selic se o retorno é menor? Pense nisso. É importante ter fontes de renda separadas, assim como eu. Algumas com muito retorno, outras com retorno menor, porém mais segurança. E ainda, fontes de renda que você só verá o resultado a longo prazo, diversificando seus frutos em segurança. Preste atenção no que vamos ver no próximo capítulo. Não será da noite para o dia. É importante você ter convicção do seu porquê para decidir onde você vai investir. Decidir o quanto e onde você quer chegar. No meu caso, eu quero chegar a 9 dígitos de patrimônio. Deus tem um chamado para minha família de ajudar crianças carentes, através de uma fundação que vamos criar. Para isso, investir na terra dos outros, sendo que meu patrimônio e frutos não iriam dar o resultado que eu necessitava, não era o bastante para mim. Ia chegar daqui 50 anos, ou nunca. Ainda dependendo da inflação, seria ainda pior. Eu sei onde quero chegar. Você sabe? Eu não conseguiria viver sem seguir a vontade de Deus para minha vida. Coloque na balança qual a vontade de Deus para sua vida. Descubra o que você tem que fazer. Aprender qual o retorno necessário. Diversifique a segurança e o mais importante, aprenda como sempre continuar rico. Como sempre continuar rico. Eu lembro até hoje. É uma geada que não dá para esquecer. Conta o agricultor Mauro Sato de Apucarana, norte do Paraná, que no dia 18 de julho de 1975 viu a história da família ser destruída. Eu sou de Londrina, Paraná. Sempre escutei a história da geada negra. Esse dia não sai da memória de muitos moradores do Paraná. Uma forte geada, na madrugada do dia 18, atingiu a região e queimou quase todas as plantações da época. O café, que era o principal produto agrícola da época, foi dizimado. Não sobrou nada. No ano seguinte, o número de sacas colhidas foi 0. Foi catastrófico para o Paraná e os cafeicultores em especial. Afetou muito a economia e a parte emocional dos produtores, porque eles só tinham um tipo de plantação, a de café. Mais de uma plantação. Imagine se os produtores tivessem plantações de outras frutas que se adaptam melhor ao frio, ou então outras frutas em outras terras em lugares diferentes. Talvez muitas famílias não seriam destruídas e se sentiriam mais seguras. As pessoas não diversificam porque não acreditam que isso aconteceria com elas. Todos estamos suscetíveis a uma geada ou praga. 2020, ano da pandemia, provou isso. O mundo não estava preparado. A geada, chamada coronavírus, atacou a maioria dos negócios físicos e acabou com eles. Centenas de milhares de empresas fecharam após o coronavírus. Imagine a quantidade de pessoas que, de um dia para o outro, simplesmente pararam de receber. No entanto, as contas acumulavam, aluguel, comida, prestações, dívidas. E se essas pessoas tivessem diversificado? O e-commerce, no entanto, cresceu absurdamente. E todo mundo consegue criar um e-commerce hoje em dia. Salomão, o homem mais sábio do mundo, em Eclesiastes 11, versículo 1 ao 2, diz que empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. É bem provável que hoje você não tenha nenhuma plantação. É provável que você
apenas esteja ajudando um produtor a multiplicar os frutos dele, em troca de alguns frutos. Acredito que 1% dos meus leitores tenham mais de 2 plantações que gerem frutos. Se for seu caso, parabéns. Talvez seja uma plantação de café sujeita à geada. Você precisa urgentemente plantar novas frutas em lugares diferentes. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. A maioria das pessoas até sabem, mas não colocam em prática. Temos que ter mais de uma forma de ganhar dinheiro. Precisamos ser sábios e prudentes. Temos uma plantação que pode estar sujeita a uma geada, que vem e acaba com tudo. Talvez você tenha que começar do zero, ou pior, do negativo. Tenha consciência que todos estamos sujeitos. Com várias plantações, sendo uma afetada, ainda terá colheita nas outras, diminuindo e diversificando o risco. Toda pessoa bem-sucedida sabe disso. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Cuidado com o crescimento horizontal. Tenha somente um cuidado. No momento em que tem muitas plantações, você não dará conta. Não dá conta de crescer todas elas. Não dá para focar em tudo e abraçar o mundo. O crescimento de seus negócios, em espécie, é chamado de crescimento horizontal. Não deixe seus negócios crescerem somente dessa forma. O crescimento vertical de cada espécie é tão importante, se não mais. Exemplo: tenho plantada apenas uma semente de maçã na minha cidade, uma mandioca em outro estado e uma de limão em outro estado. Para cuidar dessas pequenas plantações vai ser custoso, com viagens, maquinários, adubos diferentes e etc. Meu trabalho é mais caro que o próprio retorno. Será que não vale a pena aumentar o terreno de uma das plantações e plantar mais do mesmo? Cada plantação tem como se fosse um limite de terreno para você plantar. Chamamos isso de escala. É o crescimento vertical do seu negócio. Com um trabalho e tempo que você tem cuidando dessas 3 árvores, não sobrará tempo para plantar outra árvore de maçã ali do lado, sendo que você já tem adubo, maquinário, terra e etc. Às vezes, você simplesmente acredita que não tem como plantar mais naquele terreno, crescer aquele negócio no vertical, que você já esgotou tudo que dava para fazer para plantar naquele terreno. Muitas vezes isso não é verdade. Isso pode te atrapalhar em crescer. Entenda o valor da diversificação para diminuir o risco. Entenda o crescimento vertical da sua plantação. Não ter somente uma árvore de maçã, e sim várias. Treine pessoas para adubar, colher, regar, até que essa plantação não necessite de todo o seu tempo e você consiga focar em mais de um tipo de negócio. Em resumo, se certifique de que seu negócio está girando sozinho, com pouco ou quase nenhum tempo investido seu, antes de buscar novas fontes de renda que necessitam de grande parte do seu tempo e esforço. Conto de fadas. Imagine que você tenha R$1.000 quando começou e, com muito esforço, preparou a terra, colocou os produtos necessários, plantou, viu crescer, adubou, se certificou de tudo. Cresceram novas árvores e você repetiu o processo. Aprendeu os valores citados nas páginas anteriores, colocou em prática e obteve uma colheita maravilhosa. Repetiu o processo mais uma vez, mais uma. Teve como resultado uma colheita de R$100.000. Certa vez, apareceu uma proposta de um negócio promissor, prometendo te dar um retorno muito maior do que você já tem tido. Sendo muito interessante, você começa a pensar em se arriscar.
Os detalhes são demonstrados e parece um sonho, uma oportunidade única. Você pergunta como fazer para entrar nesse novo negócio e descobre que o investimento necessário é de R$ 95.000. É muito dinheiro, quase tudo que você colheu. Não é a mesma fruta que você tem plantado, um negócio novo. Mesmo assim, você decide se arriscar. Investe o dinheiro necessário e começa a plantar os frutos. Eles começam a nascer e morrer. Dor de cabeça, problema. Em pouco tempo, começa a ver todo o seu dinheiro, resultado de grande esforço, ir embora. Você tenta de tudo para recuperar. Faz o possível e mesmo assim vê o resultado de várias colheitas ser dizimado. Por que fiz você se imaginar nessa situação? 2 motivos. Primeiro, tome cuidado com os contos de fadas que existem por aí. Existem várias oportunidades com retornos surreais, fora do normal. Porém, também existem muitas pessoas querendo ganhar dinheiro, mesmo que seja preciso prejudicar alguém. Pessoas que colocam dinheiro acima de tudo. Segundo, para te alertar que nenhum negócio é perfeito. Todos possuem seu lado negativo, seus pontos mais chatinhos de serem feitos. A pessoa até pode te vender algo que funciona, mas que por algum motivo não funcionou com você. Cresceu na terra de todo mundo, menos na sua. Tenha consciência que você não vai acertar sempre. Existem sementes que podem se perder no caminho. Tenha consciência, tome cuidado para não contar com o retorno desse negócio promissor. Não dependa urgentemente desse retorno. Pode ser que ele não venha. Quanto maior o risco, maior o retorno. Isso você já sabe. Dessa história que você se imaginou, poderia acontecer qualquer um desses 2 motivos. Mas nós 2 sabemos que você não deveria ter feito. Foi imprudente colocar quase todo o seu patrimônio e não seguir os conselhos desse livro. Não poderia colocar 95% do seu patrimônio nas mãos de um só negócio. Arriscou dar muito errado ou muito certo. Talvez tivesse dado, mas deixe para arriscar quando for uma porcentagem menor do seu investimento. Talvez quando tivesse R$ 1 milhão, sabendo que poderia dar muito errado e perder tudo, mas ainda teria 905 mil para multiplicar. Se tivesse sido mais prudente, teria aguardado. Nós escutamos histórias de pessoas que arriscaram tudo e deu certo. A história é linda, mas tome cuidado, porque isso não é regra e nem brincadeira. Poderia ter dado errado, assim como deu certo. Isso não é tudo, apenas um alerta para você cuidar do seu dinheiro. Seja um mordomo que cuide do patrimônio que Deus te deu. Mas não se apegue às suas riquezas. Confie sempre em Deus. Quero te deixar mais um alerta, que talvez pareça meio controverso com o que conversamos há pouco. Não desacredite de tudo. Eu aprendi com pessoas milionárias que o pobre pensa mais no que ele pode perder no investimento, já o rico pensa muito mais no que ele pode ganhar. É uma mentalidade que vai te expor aos riscos. Se você quer ser acima da média, precisa arriscar acima da média. Vai ter que se expor ao risco. Mas não arrisque todo o seu patrimônio, não seja imprudente. Quero te contar algo pessoal. Ainda quando estava trabalhando como CLT, tentei algumas vezes vender como afiliado e não deu certo. Comecei a desacreditar, até que apareceu um negócio muito bom para ser verdade. Era um anúncio de uma pessoa que hoje chamo de amigo, que mostrava o seu resultado de vendas, mais ou menos 800 mil por mês. Procurei entender, buscar e comecei a acreditar. Queria aprender o processo do e-commerce e o investimento era um curso de R$ 1.200. Achei muito caro, um absurdo. Na época, um curso de R$ 500 eu já considerava muito caro. Mas decidi arriscar. E foi esse passo que mudou o rumo da minha história.
Entrei e já comecei a ter resultados. Minha turma era gigante. Nem todos colheram como eu. Conto isso porque eu estava desacreditado de tudo. Porém, da primeira vez que acreditei de verdade e deu certo. Poderia ter perdido, como os outros, mas dei tudo de mim. Era um investimento que poderia dar muito fruto ou nenhum, mas foi o que mudou minha vida. Tome cuidado para não desacreditar tanto a ponto de ficar estagnado e não multiplicar. Em resumo, quero passar para que você seja um bom mordomo das sementes que Deus te deu. Pense sempre em multiplicar esses talentos. Nunca pare de plantar. Eclesiastes 11, versículo 6 diz que: logo ao amanhecer, semeia tua semente, e à tarde não descanse, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Medite nisso. Como transbordar? Se você chegou até aqui, aprendeu lições valiosas que mudaram minha vida e de pessoas ao meu redor. Mas essa última é essencial. Transborde. Deve começar a transbordar hoje. Aprenda. O transbordo é quando não é possível guardar somente para você e automaticamente derrama na vida das pessoas ao seu redor. Não entenda errado. Transbordar não é só dar dinheiro. Fazendo o que esse livro te ensina, você dará sementes não somente de dinheiro, mas de serviço, amor, conhecimento e o que você tem para oferecer. Transborde hoje. Transborde o que você tem. Você aprendeu princípios valiosos para transformar a vida da sua família e toda a sua geração. Te desafio a transbordar ainda hoje o que aprendeu nesse livro. Envie uma mensagem para alguém. Estou terminando de ler um livro que ensina a multiplicar o dinheiro e aprendi algo muito bom que quero compartilhar com você. E passe o que mais chamou sua atenção. Em tudo o que você aprender, fazer e receber, transborde. Faça mais do que o suficiente. Transborde. A sua essência deve ser multiplicadora. Uma pessoa multiplicadora sempre transborda. Tenha isso em mente. Transbordando hoje, você verá os seus celeiros cheios, com muita riqueza. Mas lembre-se, essa riqueza é do reino e tem um propósito. Nunca se esqueça disso. A essência. Estamos chegando ao final desse livro e você vai sair daqui com um caminho pronto para multiplicar seu dinheiro. Se você ainda não preencheu o que você faria para transformar R$1.000 em 10.000, o que você está fazendo aqui? Volte e escreva. Não seja tolo. É provável que você tenha deixado passar alguns detalhes poderosos desse livro. Leia ele novamente para todos os conceitos entrarem no seu subconsciente. Vou te relembrar os pontos mais importantes para você criar seu plano de ação. Primeiro, o dinheiro é bom. Nunca se esqueça disso. Ele é multiplicador, assim como o reino de Deus. Não deixe que nenhuma crença de miséria te paralise e te deixe improdutivo. Senão, nunca prosperará. Você é multiplicador. Lembre-se da importância do porquê, principalmente o porquê você foi criado, o porquê você está aqui nesse mundo. Isso vai dar sentido para a sua vida. Lembre-se também de quem você é, imagem e semelhança do Criador, filho do Deus vivo. Não se preocupe com o dinheiro, afinal, você tem tudo o que quiser se for para a multiplicação do reino de Deus. Mas isso só acontece quando se aprender a dominá-lo. O primeiro segredo que aprendemos sobre o dinheiro foi como devemos olhar para ele. Assim como a maçã, ela não serve apenas para consumir, mas para multiplicar. O processo de multiplicação do dinheiro é simples.
é a transformação de uma semente em uma árvore frutífera. O grande segredo é escolher alguém que já tenha transformado essa mesma semente em uma árvore várias vezes. Um especialista. Antes de escolher um especialista, você deve escolher um dos milhares de frutos que você tem à sua disposição. São milhares. Você deve entender qual a sua situação atual para escolher esse fruto e pesquisar as características básicas de produtividade desse fruto antes de decidir procurar o especialista. Mas antes de escolher qualquer coisa, é importante você alinhar o fruto com a vontade de Deus para a sua vida. Se fizer sentido, continue. Se não fizer, procure outro fruto que seja compatível, que te leve para mais perto do seu propósito. Após a escolha do fruto e de aprender com o especialista, o foco deve ser em gerar os primeiros frutos. O tempo da primeira colheita também varia de acordo com o fruto. O especialista deve ser capaz de te dar uma ideia de quando virá os primeiros frutos. Chegaram os primeiros frutos. Agora é o momento da poda. Continue fazendo o que seu especialista te pede até que você sinta que já consegue ensinar alguém a ter o mesmo resultado que você. É importante também já ter alguns frutos guardados como reserva. Quando já se sentir confiante e confortável para dar os passos com suas próprias pernas, faça isso. Ao invés de podar, você vai plantar novas árvores na mesma plantação, utilizando seu método de preparação de terra, plantio até a colheita. Acredite, você vai se sentir confiante e confortável com o tempo. Isso é importante para você otimizar os resultados e conseguir destacar. Você vai repetir esse processo até que você consiga criar processos e delegar algumas funções dentro da sua plantação para que ela funcione sozinha ou com pouco investimento de tempo seu. Isso é importante para você não se tornar um empregado de você mesmo. Assim, sobrará tempo para algo muito importante, a diversificação. Criar uma nova plantação, comprar terras de outros produtores. Isso tudo é importante para te manter mais seguro contra geadas e pragas. Todo rico faz isso. Tome cuidado para não focar muito no crescimento da quantidade dos negócios e esquecer de escalar seus negócios. Você deve verificar se vale a pena focar em plantar novas árvores em uma plantação que você já tenha ou começar uma nova. Aconselho ler novamente os cuidados com o crescimento horizontal se você não entendeu. Lembre-se sempre que as riquezas não são suas, mas sim do reino. Somos mordomos. Hora de agir. Chegou a hora de multiplicar. E para te ajudar, montei um plano com passo a passo do que deve fazer. Siga o planejamento abaixo para sair daqui com um plano definido para o sucesso. Ser quem você nasceu para ser. Primeiro, escolha qual fonte de renda mais se encaixa para o seu momento, baseado no seu propósito. Quanto de dinheiro você tem disponível para investir? Quanto tempo você tem para investir? Qual o retorno financeiro que você precisa? Risco? Essas são as perguntas que eu faço para todas as fontes de rendas que eu entro. Letra A. O que é essa fonte de renda? Como ela dá dinheiro? Como ela funciona? B. Quais são os pontos positivos dessa fonte de renda? C. Quais são os pontos negativos dessa fonte de renda? D. Quanto dá para ganhar? Qual é a escala? Qual o tamanho do mercado? E. Qual é o risco? F. Quanto precisa investir? Custos fixos e variáveis. Letra G. Quanto tempo precisa para ter os primeiros resultados? H. Quanto tempo eu preciso investir por dia ou por semana para? Letra I. Qual é o passo a passo?
Quanto mais frutas, entre parênteses, formas de ganhar dinheiro você conhecer, melhor. Você conseguirá escolher qual é a mais compatível com sua situação atual. Eu recomendo fortemente você analisar 20 formas, no mínimo 10, respondendo todas as perguntas listadas acima. Para você que já está na comunidade Eden, temos uma lista pronta, completa, detalhada, com todas essas perguntas já respondidas, de mais de 30 fontes de renda, mais promissoras para o presente e futuro. É somente entrar na lista Mapa do Tesouro e analisar qual se encaixa mais com você. Segundo, encontre o especialista. Tome bastante cuidado nesse passo. Lembre-se de ver os frutos dessa pessoa. Procure sobre a forma de ganhar dinheiro no Google, YouTube e Instagram. Veja as dicas abaixo. Essas são as perguntas que eu uso para escolher o especialista. Letra J. Essa pessoa tem resultados de verdade ou está mostrando resultados falsos? Letra K. Há quanto tempo ela tem esses resultados? L. O que ela mostra de resultado é faturamento ou lucro? Dá para faturar 1 milhão e sair no prejuízo. Tome cuidado. M. Essa pessoa já ensinou alguém? Ela tem algum curso ou mentoria? Letra N. Os alunos desse especialista têm resultados? Onde estão os depoimentos? Perguntas essenciais. Quais são os valores e princípios dessa pessoa? Ela tem temor a Deus? Ela tem algum propósito por trás do dinheiro? Lembre-se de acompanhar essa pessoa por um tempo no Instagram. Quanto maior o contato, melhor. Se for possível se encontrar com ela, conversar no WhatsApp ou por ligação. Se ela tiver um curso já pronto, é uma ótima oportunidade, pois geralmente o preço pelo conhecimento é baixo, já que ela tem escala, geralmente entre 100 e R$ 1.000. Se não tiver um curso, geralmente vai ser uma consultoria ou mentoria, valores mais altos, acima dos R$ 1.000. Quanto mais avançado for, mais caro. Já paguei R$ 50 mil em mentorias. Todas essas formas acima são boas. Lembre-se de Provérbios 25:12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Porém, o melhor dos mundos é quando você consegue ter amizade por trás desse conhecimento. 85% dos seus resultados é consequência de seus relacionamentos. Por isso, é importante você investir em relacionamentos. Minha dica para você é: seja interessante antes de ser interesseiro. Seja intencional nas suas conexões, mas sem esperar nada em troca. Quando você consegue ajudar de verdade algum especialista, criar uma amizade, todo esse processo fica muito mais fácil. Porém, recomendo pagar, mesmo que seja muito amigo. Para quem está na comunidade Eden, acaba sendo muito mais simples. Como todas as pessoas já estão lá para falar de negócios e são selecionadas a dedo, é mais fácil de encontrar e confiar. Basta enviar uma mensagem na comunidade perguntando se tem alguém que tem resultado como a forma de ganhar dinheiro que você escolheu, e é muito provável que exista alguém lá, ou que conheça alguém confiável e com resultado. Para quem já está na comunidade Eden, temos também uma lista chamada Tiro Certo, com um ranking de cursos e mentorias já disponíveis no mercado, de cada forma de fonte de renda. Os votos são feitos pelos próprios membros da comunidade. Eu tenho um presente para te dar. A comunidade Eden tem um preço de R$ 97,00 por mês no dia que escreva esse livro. Para você que finalizou a leitura desse livro em menos de um mês após a compra, vou te dar um super desconto de R$ 50,00 em todos os meses. Ou seja,
de R$ 97,00 por mês por apenas R$ 47,00 por mês. Para você que já é da comunidade e paga R$ 97,00 por mês, entre em contato com o suporte da comunidade e vamos diminuir sua mensalidade também. Essa é uma forma de recompensa por ter lido esse livro completo em menos de um mês. Lembrando que, após a compra, você pode ser recusado caso não seja no perfil da comunidade Heller. O dinheiro será reembolsado caso não seja aceito. Caso seja aceito, mas por algum motivo queira sair de lá, você pode cancelar a qualquer momento, assim como a assinatura da Netflix. Mas é 1000 vezes melhor que Netflix. Lembrando que esse presente você consegue acessar pelo link abaixo apenas, e só será aceito se tiver lido o livro em menos de um mês após a compra. Não é para todo mundo. E eu não preciso ficar aqui fazendo todo um texto para você entrar na comunidade. Se você não acredita que seja para você, não entre. Continuando. Agora é o momento de você escrever o processo exato de como você vai multiplicar R$ 1.000 em R$ 10.000. Depois de escrever esse processo nas próximas linhas, você vai comparar com o que tinha escrito no meio do livro e ver o tamanho da sua evolução. Escreva aqui o processo exato que vai utilizar para multiplicar seu dinheiro. Como foi sua evolução? Espero ter contribuído para a sua jornada e que você tenha gostado, assim como gostei de compartilhar tudo isso com você. Esse é só o começo da nossa jornada juntos. Grato por ter me dado a chance de participar da sua história. Nos vemos em breve. Deus abençoe você, sua família e toda a sua geração. Tiago Pinho. Instagram, @tiago.pinho.